Milionário chicoteia mulher, na frente de todos. Mas um fazendeiro pobre reage. Você teria coragem de enfrentar um milionário violento se ele chicoteasse uma mulher em praça pública? Essa história aconteceu em Pedra Serena, uma cidadezinha esquecida no interior de Minas Gerais, onde a justiça parece ter dono e a covardia caminha de terno. E quem ousou reagir a essa brutalidade não foi policial nem político. Foi um pobre fazendeiro de 28 anos, com as mãos calejadas de tanto cuidar da terra. Mas o que ninguém sabia é que aquele ato de coragem despertaria um amor marcado pela dor e uma revelação escondida nas costas daquela mulher. Fique comigo até o fim, porque a cicatriz que hoje ela carrega guarda um segredo que vai mudar tudo. Se você gosta de histórias que tocam o coração, já se inscreve no canal, deixa seu like e segura firme, porque essa história começa agora. Pedra Serena era uma cidadezinha de pouco mais de 5.000 habitantes, escondida entre as serras mineiras, onde o tempo parecia correr mais devagar. Lá, todo mundo se conhecia, e se por um lado havia beleza na tranquilidade, por outro havia o peso das desigualdades e dos segredos enterrados no silêncio dos moradores. Era nesse cenário que vivia Amanda Nogueira, 25 anos, morena de olhos castanhos escuros e cabelos sempre amarrados num coque apressado. Desde os 12 anos, quando perdeu os pais num acidente de ônibus na estrada de terra que levava ao colégio, Amanda cresceu em um abrigo de freiras e aprendeu cedo que o mundo nem sempre é justo, principalmente com mulheres pobres. Ela não teve tempo de sonhar. Desde os 18, passou a trabalhar de tudo um pouco. Lavava roupa, cuidava de idosos, limpava a casa, até conseguir um emprego fixo como doméstica na fazenda Boa Esperança do poderoso Dr. César Fontes. Homem de 48 anos, dono de quase metade das terras de Pedra Serena. Rosto duro, olhar impiedoso. Quando ele falava, os outros abaixavam a cabeça. Ninguém ousava contrariá-lo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa casinha simples de varanda de madeira e rede na porta, morava Marcelo Andrade, 28 anos, nascido e criado ali mesmo. Era o oposto de César, trabalhador, honesto, bonito de um jeito natural, com barba sempre por fazer e um jeito calmo que escondia uma tristeza antiga. Marcelo havia herdado uma pequena fazenda do pai que morreu de câncer no pulmão quando ele ainda tinha 21 anos. Desde então, cuidava da terra e dos poucos animais que restavam, resistindo como podia às investidas do latifundiário César, que há tempos queria comprar suas terras por um valor injusto. Mas Marcelo nunca se vendeu. Era comum ouvir alguém dizendo na venda: "Esse menino é bom, mas não sei não. Vai acabar pagando caro por essa dignidade toda." O destino já estava costurando o fio que uniria Amanda e Marcelo. Só que antes disso, os dois precisariam sentir na pele o quanto o mundo pode ser cruel com quem tenta fazer o certo. Amanda acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Antes mesmo do sol começar a clarear os morros de Pedra Serena, ela já estava de pé, calçando as sandálias surradas e prendendo o cabelo. Preparava um café ralo com pouco açúcar, tomava às pressas e caminhava a pé até a fazenda de Dr. César. "Bom dia, Amanda", dizia um senhor na beira da estrada, quase sempre o mesmo. Ela respondia com um sorriso forçado. A caminhada durava 40 minutos, e quando chegava, já encontrava ordens gritando do alto da varanda: "Amanda, vai limpar o salão da sede que hoje vai ter visita de gente importante. E tira aquela roupa velha, tá parecendo mendiga." Dr. César não usava "por favor". Gritava, mandava, humilhava. E Amanda, por necessidade, engolia tudo em seco. Seu salário mal dava para comprar o básico e ajudar a irmã mais nova, Juliana, que morava em outra cidade e estudava com bolsa numa faculdade. Amanda nunca reclamava com ninguém, mas a cada dia sentia a alma ficando mais pesada. Certo dia, enquanto esfregava o chão com força, uma das funcionárias mais velhas comentou baixinho: "Você ainda vai adoecer, menina. Esse homem não tem coração." E olhou para cima, onde César conversava ao telefone com voz autoritária. Amanda só suspirou.
Eu só preciso aguentar mais um tempo. Só até minha irmã se formar. Ela não tinha luxo, não tinha descanso, não tinha direito nem de sonhar. Só queria que a irmã tivesse uma chance melhor. E por isso, aceitava até mesmo as humilhações mais cruéis. Mas mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. Porque em Pedra Serena, ser pobre já era castigo. Mas ser mulher pobre era quase uma sentença. Ah, e me diz de que cidade estão assistindo essa história. Deixa nos comentários, vou adorar saber. Marcelo Andrade era o tipo de homem que passava despercebido por quem só enxergava riqueza. Mas para quem sabia olhar com o coração, ele era diferente. Trabalhador, honesto e com um olhar calmo que escondia uma história pesada. A fazenda que herdou do pai ficava nos limites de Pedra Serena, cercada de mata nativa, cavalos magros e terra dura. Marcelo cuidava de tudo sozinho. Arava a terra, tirava leite de manhã cedo e ainda encontrava tempo para consertar a cerca de algum vizinho ou ajudar no parto de uma vaca alheia. Apesar da vida dura, Marcelo nunca reclamava. Era quieto, mas justo. Vivia sozinho desde que a mãe foi embora, ainda na sua infância. Diziam que ela não aguentou a tristeza do marido doente e fugiu com um caminhoneiro. O pai, homem bom, se calou com a dor e morreu jovem, deixando ao filho mais do que terra. Deixou valores. No pequeno vilarejo, as moças até olhavam para ele com interesse. Mas Marcelo parecia não se abrir para ninguém. Certa vez, na venda da dona Nair, ela puxou conversa enquanto ele pesava feijão. Marcelo, você nunca pensa em casar, meu filho? Ele deu um sorriso leve, mas com tristeza no fundo. Eu penso, dona Nair, mas não acho que eu seja homem que valha a pena carregar sonho de mulher. Perdi muito. E quem carrega muita dor, às vezes acaba machucando sem querer. A velha senhora só balançou a cabeça, compreensiva. Apesar da solidão, Marcelo não era homem de se curvar diante de ninguém. E era por isso que ele e César Fontes já haviam batido de frente algumas vezes. O milionário queria comprar a terra dele há anos, mas Marcelo sempre recusava. Um dia, César foi direto. Você está sentado em cima de terra morta, rapaz. Vende logo e se livra dessa pobreza. Marcelo ergueu os olhos, firme. Terra pobre é... A que nasce do roubo, doutor. A minha é suada, e ela me basta. Essas palavras correram pelos cantos da cidade. Muitos temeram por Marcelo, pois César era vingativo. Mas o rapaz seguia com sua vida sem abaixar a cabeça para ninguém. Só não imaginava que sua vida ia mudar quando cruzasse com os olhos tristes de Amanda. Era uma manhã de segunda-feira, céu encoberto e ares de chuva miúda sobre Pedra Serena. Amanda, exausta do fim de semana puxado na fazenda, passava pela rua principal, com um saquinho de moedas na mão. Ela apertava os olhos, contando o que tinha. Precisava comprar pão e leite em pó. A irmã tinha pedido um pacote de absorvente pelo correio, e Amanda já sabia que teria que fazer escolha entre o que levar e o que deixar. Na porta da padaria, ela perguntou timidamente: Seu Flávio, dá para levar 3 pães e meio litro de leite? O padeiro, que já a conhecia, respondeu com ar cansado: Dá sim, Amanda, mas vai passar em 17 centavos. Ela ficou parada, olhando para o chão. Tirou uma moeda do bolso da blusa. 5 centavos. Eu posso deixar para amanhã o resto? Nesse momento, uma voz masculina veio de trás. Coloca tudo aí, Flávio. E um café preto para a moça também. Amanda virou-se devagar. Era um homem de roupas simples, chapéu de palha na cabeça e olhos serenos. Ela o reconheceu vagamente. Já o tinha visto cavalgando pelas trilhas da cidade. Marcelo. Ela tentou protestar. Moço, não precisa de verdade. Marcelo deu um meio sorriso e respondeu: A gente só precisa de alguém que veja a gente. Só isso. Amanda pegou os pães, abaixando os olhos. Estava sem graça, mas agradecida. Antes de sair, olhou de novo para ele como se quisesse dizer algo, mas a vergonha não deixou. Obrigada, disse baixinho, saindo pela calçada. Marcelo ficou olhando ela se afastar. Não sabia o nome dela, mas algo naquele olhar lhe pareceu muito mais do que cansaço. Parecia grito abafado. Naquele instante, sem saber, 2 corações marcados pela dor tinham se reconhecido em silêncio. E talvez
só talvez, a vida começasse a dar seu primeiro passo em direção a um destino diferente para os dois. Se você chegou até aqui, já deixa seu like. Isso ajuda a história a alcançar mais corações como o seu. E pode ter certeza, o que vem a seguir vai te prender ainda mais. As festas de fim de colheita estavam se aproximando e, como de costume, Dr. César Fontes organizaria um grande jantar na sede da fazenda. Era sua maneira de mostrar poder. Convidava prefeitos, empresários da região e até alguns artistas de fora. Os empregados, por obrigação, também participavam, mas apenas para servir. Amanda, como de costume, estava entre eles. Naquela noite, Amanda vestia o uniforme da fazenda, camisa branca e calça preta, e servia as bebidas na varanda principal. Dr. César já estava embriagado, falava alto, ria com deboche e olhava Amanda de um jeito que incomodava até quem estava por perto. Amanda, vem aqui, disse ele, acenando com um copo na mão. Ela aproximou com cautela, mantendo os olhos baixos. Serve um pouco mais para mim, minha flor, mas com mais doçura. Desse jeito azedo, ninguém vai querer casar contigo, disse ele, apertando o braço dela com força ao pegar o copo. Amanda puxou o braço de leve, tentando manter a postura. Prefiro ficar azeda do que ser comida passada de salão, doutor. Houve um silêncio. 2 convidados riram sem graça. César encarou Amanda, surpreso com a ousadia. O que você disse? Disse que vou servir o senhor com respeito, mas não sou sua diversão. Ele se levantou num impulso, jogando o copo no chão. Você sabe com quem está falando? Eu tiro você daqui em 2 tempos. Você é minha funcionária, e funcionária que responde patrão, aprende na dor. Amanda se afastou, tremendo. Algumas pessoas se entreolharam, mas ninguém fez nada. O medo do poder de César calava qualquer reação. No dia seguinte, Amanda foi chamada mais cedo. Ele a esperava no curral dos fundos. Não havia ninguém por perto, exceto os cavalos. Eu dei comida, roupa, teto, e é assim que você me paga? O senhor me paga por um trabalho, e é só isso que eu dou. Trabalho, nada mais. César pegou o chicote pendurado na estaca. Amanda arregalou os olhos. O senhor não vai fazer isso. Quem manda aqui sou eu. E antes que ela corresse, ele a atingiu nas costas. 1, 2, 3 vezes. Ela caiu no chão gritando. Grita que o pasto é grande. Aqui ninguém vai te ouvir. Mas uma sombra apareceu ao fundo. Um vaqueiro novo, recém-contratado, viu a cena e correu até a vila. César parou ao perceber que estavam vindo. Amanda chorava no chão, a blusa rasgada, a pele marcada. Mas seus olhos, mesmo feridos, não se abaixaram. A partir daquele dia, algo nela morreu, e uma semente de coragem começou a nascer. Era a véspera da tradicional festa de São João, e a pracinha de Pedra Serena estava iluminada com bandeirinhas, fogueira alta e cheiro de milho assado no ar. Quase toda a cidade tinha comparecido, até quem raramente saía de casa. Crianças corriam entre as barracas, os mais velhos jogavam conversa fora nos bancos de madeira. Tudo parecia calmo. Amanda, mesmo ferida, tinha sido forçada a estar ali por ordem de Dr. César. Ele não queria apenas humilhá-la em particular. Queria que todos vissem quem era que mandava. Vai trabalhar na barraca do vinho quente, e se sorrir torto, mando tirar você do mapa, ele havia dito antes de sair com sua caminhonete importada. Vestida com uma blusa de manga longa, tentando esconder as marcas nas costas, Amanda cumpria o turno sem olhar nos olhos de ninguém. A vergonha era um nó na garganta. Os sussurros estavam por todos os lados, mas ninguém tinha coragem de se aproximar. Até que, no meio da praça, por volta das 9 da noite, César surgiu caminhando entre as pessoas, copo de cachaça na mão, arrogância no peito e raiva nos olhos. Se aproximou da barraca e bateu no balcão. Olha quem tá aqui, minha funcionária estrela. Vai me servir ou vai me desafiar de novo? Amanda, em silêncio, virou-se de costas e pegou a garrafa. Quando estendeu o copo, César segurou no seu braço com força. Tô falando com você, sua ingrata. Acha que pode me desafiar na frente de todo mundo?
Ela tentou se soltar, mas ele a puxou para fora da barraca com brutalidade. A multidão silenciou. Isso aqui é para quem pensa que pode morder a mão que alimenta. Sem pensar, tirou do cinto uma tira de couro, usada para amarrar cavalo, e com ela atingiu Amanda na frente de todos. Um grito cortou a noite. Amanda caiu de joelhos, chorando, tremendo. Ninguém se mexia, até que uma voz atravessou a praça, firme e forte. Já deu, César. Era Marcelo. Ele veio de onde ninguém esperava, passos lentos, mas firmes, chapéu na mão e o olhar cheio de indignação. Larga ela, agora! César virou-se rindo. Vai defender mulher de outro agora, vaqueirinho? Não sou dono de ninguém. Mas eu sei quando um homem perde a humanidade. Marcelo caminhou até Amanda, abaixou-se, tocou seu ombro com delicadeza. Levanta, você não está mais sozinha. A multidão prendeu a respiração. Amanda olhou nos olhos dele e viu algo que não via há anos. Proteção. Marcelo se levantou e encarou César. Se tocar nela de novo, vai ter que passar por mim. César bufou, jogou o copo no chão e saiu xingando, humilhado pela primeira vez em público. A praça permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, alguém aplaudiu, outro também. E de repente, um coro de palmas tomou conta do lugar. Baixinho. Amanda chorava, não de dor, mas de alívio. Marcelo a envolveu com seu paletó, cobrindo suas costas feridas. E assim, a praça assistiu o momento em que um coração despedaçado encontrou abrigo nos braços de um desconhecido, que já a enxergava desde muito antes. E agora que o clima ficou tenso, me conta uma coisa nos comentários. Qual foi a última vez que você viu um gesto de coragem assim na vida real? Ou só aqui em Pedra Serena mesmo? Quero saber de que cidade vocês estão assistindo essa história. O silêncio que tomou conta da praça após a atitude de Marcelo parecia mais alto que o grito de Amanda. Pela primeira vez em anos, alguém havia desafiado o homem mais temido de Pedra Serena e feito isso diante de todos. Marcelo continuava parado, firme, encarando o vazio por onde César havia saído. O coração dele batia forte, mas o rosto não tremia. A mão direita ainda segurava o paletó que cobria Amanda, agora sentada na beirada do coreto, encolhida. Aos poucos, as pessoas começaram a se aproximar, mas ninguém ousava dizer nada. Até que Dona Nair, com seus 70 e poucos anos e sua coragem de quem já tinha visto muita injustiça, rompeu o círculo de gente e falou alto. Só agora eu vi homem nessa cidade. Outros moradores se entreolharam. Os cochichos viraram murmúrios. Murmúrios viraram revolta. E a revolta, pela primeira vez, começou a ganhar voz. Enquanto isso, Marcelo se abaixou diante de Amanda. Ela estava com o rosto molhado, cabelo grudado na testa, as mãos tremendo. Tá doendo muito? Ele perguntou com a voz baixa, gentil. Ela fez que sim com a cabeça, mas não sabia se era mais pela dor no corpo ou pela dor na alma. Me desculpa por não ter feito nada antes, completou ele. Amanda o olhou surpresa. Pela primeira vez, alguém pedia desculpas a ela. Você não tinha obrigação de me defender. Não tinha não, mas tinha dever. E tem coisa que a gente não pode ver e fingir que não viu. Os dois se calaram por um momento. O som da sanfona ao fundo já tinha cessado. A praça agora era só tensão e olhos atentos. Foi então que o prefeito chegou, avisado por telefone. Ao ver Amanda machucada, quis minimizar. Vamos resolver isso com calma, entre adultos. Foi só um mal-entendido, né? Marcelo se levantou devagar, virou-se para ele e respondeu. Isso não foi mal-entendido, foi covardia. E a cidade toda viu. O prefeito tentou disfarçar a vergonha, limpou o suor da testa, mas percebeu que não teria apoio ali. O povo estava mudando. Pela primeira vez, olhava com indignação e não com medo. Marcelo ajudou Amanda a se levantar. Ela apoiou-se no braço dele e os dois caminharam juntos até a caminhonete velha que ele usava para trabalhar na roça. Antes de entrar, Amanda parou e olhou a praça. As luzes tremulavam, a fogueira ainda ardia, mas ali, dentro dela, algo estava se apagando. O medo, e algo estava nascendo. Esperança. No dia seguinte, a confusão na praça, Pedra Serena amanheceu diferente. As vozes que antes eram sussurros agora corriam pelas esquinas, padarias e barbearias como enxurrada após temporal. Você viu o que o Marcelo fez? Teve coragem, viu?
Enfrentar o César daquele jeito. E a moça, coitada, quase ninguém sabia que ela apanhava. A cidade, antes calada diante da injustiça, agora não falava de outra coisa. Pela primeira vez, o nome de César Fontes era citado com indignação e não com reverência. No posto de gasolina, no açougue, até na fila do banco, o assunto era o mesmo. Alguns ainda tentavam defender o patrão poderoso. Ah, mas ele sempre ajudou a cidade. Ajudou ou comprou silêncio? Era como se o povo começasse a acordar de um sono longo, um sono de anos em que se acostumaram com medo. Enquanto isso, Marcelo levava Amanda até sua casa, nos fundos de sua antiga fazenda. Não tinha luxo, mas tinha acolhimento. Lá, ela pode tomar banho quente, vestir uma roupa limpa e descansar numa rede simples, mas macia como abraço. Marcelo fez café e levou até ela. Tá forte, porque eu sou ruim com açúcar, disse, tentando quebrar o clima tenso. Amanda sorriu de leve, pela primeira vez desde a noite anterior. Tá ótimo. Eu nunca gostei de coisa doce demais mesmo. Ele sentou no degrau da varanda. Ficaram em silêncio, escutando o som do vento passando pela cerca de arame e os galhos da goiabeira balançando. Era um silêncio bom, de paz. Naquela mesma tarde, uma carta anônima chegou na prefeitura exigindo investigação sobre os atos de César Fontes. Ninguém assumiu a autoria, mas todos sabiam de onde vinha a coragem. Era o povo finalmente abrindo os olhos. César, por sua vez, sumiu da cidade por uns dias. Disseram que foi para Belo Horizonte tentar limpar seu nome com advogados, mas algo nele já havia se quebrado. A autoridade do medo. E Amanda começava a respirar melhor. Ainda doía, mas já era diferente. O que antes era prisão, agora virava cicatriz e caminho. E já que você está aqui, envolvido nessa história, já se inscreveu no canal, assim você não perde o que vem a seguir. E olha que o mais forte ainda está por vir. Na manhã do terceiro dia, após a agressão pública, Amanda acordou antes do sol. Marcelo ainda dormia na rede da sala, como fazia desde que a deixara com o quarto só para ela. A casa estava silenciosa, só o barulho da chaleira no fogão a lenha e o cantar do galo ao longe quebravam a madrugada. Amanda olhou ao redor e respirou fundo. Pegou uma muda de roupa, os poucos pertences que tinha, e deixou um bilhete rabiscado numa folha arrancada de caderno. Marcelo, obrigada por tudo. Você foi o primeiro a me ver de verdade. Mas tem dores que a gente precisa curar sozinha. Se eu ficar, você vai sofrer as consequências por mim. Eu não quero isso. Um dia eu volto. Amanda. Ela saiu com passos leves, olhos marejados, mas o que a impulsionava não era covardia. Era o medo de colocar mais uma vida em risco. Justamente a única que havia estendido a mão. Ao acordar, Marcelo sentiu o vazio. Leu o bilhete e demorou a acreditar. Olhou pela estrada de terra, como se esperasse vê-la lá na frente, voltando com a mochila no ombro. Mas nada. Por que fugir agora? Murmurou. A ausência dela doeu como ferro quente no peito. Por dias, ele não teve notícias. Rodou vilas vizinhas, bateu em portões, perguntou discretamente, sem levantar alarde. Mas ninguém sabia de Amanda. Era como se tivesse evaporado. A vida voltou ao ritmo bruto de antes. Marcelo acordava cedo, cuidava do que restava da fazenda, mas agora em silêncio absoluto. Até os animais pareciam sentir. Na cidade, a poeira também começava a baixar. César voltara, mas menos arrogante, tentando reverter o dano à sua imagem, distribuindo cestas básicas e fazendo promessas. Mas era tarde. O povo já não era mais o mesmo. O medo tinha começado a perder força. Só Marcelo seguia em pausa, em silêncio, esperando. Amanda, por sua vez, havia seguido para outro canto do estado, hospedando-se num pequeno alojamento de freiras, onde trabalhou por comida e abrigo. Lá, ninguém sabia de seu passado. E isso, por um tempo, foi tudo o que ela precisava. Mas todo silêncio guarda uma saudade, e toda fuga, cedo ou tarde, encontra um motivo para voltar. O tempo passou arrastado após a partida de Amanda. As manhãs de Marcelo seguiam iguais. Abrir a porteira, cuidar dos poucos cavalos que ainda restavam e manter a plantação de milho mesmo que pequena. Mas ele sabia que algo estava errado.
Os boatos sobre manobras de César voltaram a circular pela cidade, e não demorou para que virasse realidade. Numa terça-feira nublada, Marcelo recebeu uma intimação oficial. Uma ação movida contra ele por invasão de limites de terras e dívidas antigas não quitadas, todas arquitetadas com documentos duvidosos. O advogado que entregou os papéis nem olhou em seus olhos. Marcelo leu tudo com calma, sentado na varanda sem demonstrar desespero. Depois olhou para a cerca de madeira já gasta que separava sua terra do campo vazio ao lado. Ele não quer a terra, ele quer me apagar, murmurou. Nos dias seguintes, vieram as visitas dos oficiais, as ameaças veladas. Um fiscal do banco apareceu para fazer levantamento dos bens. Outro veio avaliar os animais. Marcelo não resistiu. Sabia que não adiantava. César tinha dinheiro, poder e contatos. E agora, como Amanda não estava mais lá, ele era o único alvo. Perdeu a fazenda no papel primeiro, depois no corpo. Na última noite, antes de entregar as chaves da porteira, Marcelo fez café, acendeu o lampião e sentou no degrau da varanda, como fazia quando esperava o pai chegar da roça. Só que agora não havia ninguém voltando. Nem pai, nem Amanda, nem esperança. Não é só a terra que ele tirou, é minha história inteira. No dia seguinte, partiu com um saco de estopa nas costas e o coração em pedaços. Foi morar num quarto simples, cedido por um amigo vaqueiro, e passou a trabalhar como ajudante em fazendas alheias. Passou a cuidar dos cavalos dos outros, plantar para os outros, calado, sem reclamar, mas nunca deixou de olhar para o horizonte e nunca deixou de esperar por um reencontro. E agora me conta aqui nos comentários, vocês também amam histórias emocionantes como essa? Se sim, deixa escrito aí, amei a história, para eu saber que você está com a gente até o fim. 3 anos haviam se passado desde a noite na praça. Pedra Serena parecia ter adormecido de novo. A praça já não era tão cheia e os rostos se tornaram novamente silenciosos. Alguns ainda lembravam do escândalo, outros fingiam esquecer. Marcelo seguia, trabalhando como peão, sem mais terras, sem mais voz. Foi numa tarde quente de primavera que ela voltou. Amanda chegou em um ônibus intermunicipal, vestida com roupas simples, mas com postura ereta. Os cabelos agora estavam curtos, os olhos firmes, e na cintura carregava uma pequena bolsa de lona com documentos e um estetoscópio. Ela caminhou pelas mesmas ruas onde outrora havia sido humilhada, mas agora de cabeça erguida. Não procurava reconhecimento, procurava paz. Foi direto ao posto de saúde da cidade, onde se apresentou como enfermeira voluntária de um projeto assistencial ligado a uma ONG nacional. Disseram que o médico titular estava de licença e ela foi aceita para cobrir por algumas semanas. No fim do expediente do primeiro dia, ela ouviu um barulho conhecido vindo do fundo do posto. Um cavalo agonizava de dor. Havia sido atropelado por uma moto na estrada de terra. Ele está se debatendo, gritou um rapaz. Amanda correu. Quando chegou ao curral improvisado atrás do posto, viu o animal deitado, as patas tremendo. Ao lado dele, Marcelo. Os dois se encararam por alguns segundos. Ela não sorriu, nem ele, mas os olhos falavam. Amanda se aproximou devagar, ajoelhou ao lado do animal e, com calma, começou a limpar o ferimento com soro fisiológico. Marcelo permaneceu em silêncio, só observando cada movimento. Eu aprendi muita coisa nesses anos, disse ela sem tirar os olhos do cavalo. E eu perdi quase tudo nesse tempo, respondeu ele. Silêncio de novo. Depois de alguns minutos, Amanda virou-se devagar, tocou no braço de Marcelo e disse com a voz quase sussurrando: mas o que você me deu, eu nunca perdi. Foi a primeira vez que os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas em público. Amanda já não era mais a mesma. Ela tinha enfrentado o mundo lá fora, se formado com o apoio da ONG que a acolheu, e agora voltava não como vítima, mas como ponte de cura. E mesmo sem saber ainda, ela trazia nas mãos algo que mudaria tudo. Naquela mesma semana, depois de vários encontros rápidos e silenciosos no posto de saúde, Marcelo finalmente criou coragem de chamá-la para conversar com calma. Foram até o alto do morro, onde antes ficava a divisa da antiga fazenda dele, o mesmo lugar onde, anos antes, Marcelo costumava sentar com o pai para ver o pôr do sol.
Amanda estava com uma blusa branca de tecido fino, e o vento levantava os cabelos curtos dela. O sol já descia atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja. Marcelo sentou-se na pedra, olhou para ela, com o mesmo olhar sereno de sempre, mas com o coração acelerado. Eu não entendi por que você foi embora, e menos ainda por que voltou, disse ele, com os olhos fixos no horizonte. Amanda se aproximou e sentou ao lado. Eu voltei porque eu precisava terminar o que a gente começou, mas dessa vez de pé, sem medo. Ela abriu a blusa pelas costas, devagar, revelando a antiga cicatriz, já cicatrizada, mas ainda visível como um traço de guerra. Isso aqui, por muito tempo, foi vergonha. Não conseguia me olhar no espelho sem chorar. Marcelo abaixou os olhos com os punhos cerrados. Isso aqui, continuou ela, com a voz embargada, foi a única prova que me restou para provar tudo que aquele homem me fez. Eu guardei cada exame, cada laudo médico, cada foto. Enviei tudo para uma ONG que cuida de mulheres vítimas de violência. Eles acreditaram em mim, me acolheram, me deram estudo, casa e coragem. Ela olhou nos olhos dele e com essa cicatriz, eu abri um processo contra o homem mais temido de Pedra Serena. E ganhei. Não só ganhei, como a justiça bloqueou metade dos bens dele. Sabe qual eu pedi para ser a primeira parte entregue? Marcelo balançou a cabeça, em silêncio. A escritura da sua antiga fazenda, aquela terra, voltou para o nome certo. Marcelo, que nunca chorava, fechou os olhos com força. Uma lágrima solitária escorreu. Por quê? Ele sussurrou. Por que fez isso? Amanda respirou fundo, segurou a mão dele e respondeu. Porque você me protegeu quando ninguém mais fez isso. Porque você me enxergou, Marcelo. E porque todo mundo merece voltar para casa, inclusive você. Marcelo se levantou e a puxou devagar para um abraço. Um abraço longo, apertado, sem palavras. Um abraço de alma, ali no alto do morro, cercados pelo som do vento e pelos ecos do passado. Dois corações partidos se encontraram inteiros pela primeira vez. Não havia mais medo, nem dor, só a certeza de que o amor verdadeiro não precisa ser perfeito, só precisa ser justo. Amanda encostou a cabeça no peito dele e disse baixinho: a gente não escolhe as feridas que leva, mas escolhe com quem vai cicatrizar. E ali, entre lágrimas e esperança, a história deles começava de verdade. Depois da revelação que mudou tudo, Marcelo e Amanda passaram os dias seguintes reconstruindo não apenas suas vidas, mas suas esperanças. Na pequena casa simples, onde Marcelo agora morava, havia um novo brilho. As paredes, antes silenciosas, agora vibravam com risos tímidos e conversas sinceras. Numa tarde quente de domingo, sentados à sombra de uma mangueira, Amanda cozinhava enquanto Marcelo ajeitava a cerca. Ela olhou para ele e disse com um sorriso: sabe, eu sempre achei que felicidade fosse coisa de gente rica, com fazenda grande e festa bonita. Marcelo parou o que fazia e respondeu: felicidade verdadeira é essa aqui. Trabalhar com as próprias mãos, cuidar do que é seu e ter alguém para dividir o silêncio. Ela caminhou até ele, segurou suas mãos calejadas e falou: eu não queria que você se sentisse sozinho nunca mais, nem que o medo fosse seu companheiro. Marcelo apertou suas mãos e com a voz embargada respondeu: você não sabe quanto tempo esperei por alguém que me visse além do que eu perdi. Você foi esse alguém, Amanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Eles ficaram ali, abraçados, sentindo que, apesar das feridas do passado, ainda havia tempo para recomeçar. Amanda se apoiou no peito dele e sussurrou: a dor nos trouxe até aqui, mas o amor vai nos levar adiante. Marcelo beijou sua testa e respondeu: e dessa vez, a gente vai construir um lar que ninguém pode tirar. Era o começo de uma vida nova. Uma vida onde a dor não era mais uma prisão, mas sim a ponte que os uniu. O dia do casamento de Amanda e Marcelo foi simples, mas carregado de significado. Sob o pé de ipê rosa, que florescia em frente à antiga casa de Marcelo, amigos e vizinhos se reuniram para celebrar a união de dois corações que haviam passado por tanto sofrimento. E ainda assim, escolheram a esperança. Amanda entrou de mãos dadas com Marcelo, sorrindo com os olhos marejados. O padre da pequena igreja falou sobre perdão, coragem e amor que supera tudo.
Vocês provaram que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é justo, forte e capaz de transformar as cicatrizes em vitórias, disse ele, emocionado. Ao final, Marcelo tomou a palavra. Hoje, não estamos apenas celebrando nosso casamento. Estamos celebrando a vida que resistiu às dores, a justiça que venceu o medo e a coragem que nos trouxe até aqui. Amanda segurou sua mão, olhou para todos e acrescentou: e que essa história sirva de luz para quem ainda luta, para quem ainda sofre. Nunca desistam de acreditar que a dor pode unir e que o amor pode curar. Enquanto o sol se punha no horizonte, eles se beijaram sob aplausos e lágrimas. Era o fim de uma jornada dolorosa e o começo de uma nova vida cheia de promessas. Agora quero saber a sua opinião. O que mais tocou você nessa história? Deixe aqui nos comentários o que sentiu. Compartilhe a meia história se ela mexeu com seu coração. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você sabe que vai se emocionar também. E fique ligado, porque já está chegando a próxima história, ainda mais forte e emocionante. Clique no próximo vídeo e nos vemos lá.